Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. É um prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a sua oportunidade. É só você clicar aqui embaixo e ativar as notificações. Lembrando que também temos as redes sociais Instagram e Facebook. Agora nós temos um recadinho especial para você, importante para a sua devoção. Confira! Para nós termos uma boa saúde física, é primordial termos acesso a bons alimentos. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Por isso que eu estudo a Bíblia todos os dias e faço a assinatura da lição da Escola Sabatina. Chegou o momento de você acompanhar mais um testemunho do nosso quadro especial. Vamos conferir? Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja bem com a sua família. Estamos aqui para conhecer mais uma história, um testemunho de alguém que frequenta a nossa igreja e que hoje compartilha suas experiências com a gente. Bom, boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, Gui. Tudo bem e você? Graças a Deus, estamos bem felizes por receber você aqui nesse momento de testemunhos, né? A nossa intenção é apresentar histórias dos nossos amigos que frequentam a igreja aqui para fortalecer a fé de quem está assistindo a gente em casa. E eu queria começar dando algumas informações sobre a Rafa. A Rafa é mineira, nasceu em Coração de Jesus, Isso mesmo. norte do estado, e depois de 15 anos, né, com 15 anos de idade, ela, os pais e as outras duas irmãs se mudaram para Montes Claros. Isso mesmo. E ali desenvolveu também boa parte da vida. Então, a norte de Minas é a sua casa. É, o norte. E Rafa, você não nasceu adventista, né? Seus pais... Conta um pouquinho pra gente, como é que era a referência espiritual, religiosa na casa de vocês enquanto você era criança? Então, minha família era católica, né? Nós viemos de berço católico pelo lado da minha mãe, né? Os meus avós são católicos. Alguns tios se tornaram evangélicos, mas depois já de grande, saíram da casa da minha avó. E do lado do meu pai são evangélicos, né? Mas nenhum deles é adventista. E aí a minha família em si sempre foi católica, né? A gente cresceu na igreja católica, nos batizamos, fizemos primeiro Eucaristia, Crisma. Eu cheguei a ser da Legião de Maria, que era uma corrente forte lá na igreja, né? Então vocês tinham uma prática religiosa, né? Tínhamos, não era aquele tínhamos. assim, sou católico ou frequento essa igreja, mas não vou. Não, vocês tinham uma rotina Tínhamos. semanal ali de toda a família. Sim. E eu quero saber agora, Rafa, como é que você conheceu e a sua família a mensagem adventista? Eu não sei agora se você falou, você tinha falado antes da gente começar a gravar, que vocês tinham uma aversão à igreja evangélica, né? E como é que foi então? Tendo essa resistência, uma mensagem evangélica, agora recebendo, né, a oportunidade de conhecer a verdade adventista. Eu quero saber como é que foi esse momento, com quantos anos, conta um pouquinho pra gente o momento em que vocês conheceram a verdade. Então, assim, a gente sempre tinha contato com alguns evangélicos que não viviam muito, assim, o evangelho na prática. Pulavam de igreja em igreja, então pra gente não tinha essa questão de ser evangélico. Pra gente, o católico que era o certo, né, digamos assim. E aí eu cursava, né, direito e fui trabalhar no escritório do meu pai, no escritório de advocacia. E lá eu conheci a Bruna, que trabalhava comigo. E a gente conversando um dia assim, tranquilamente, sobre questão de cabelo, tratamento e tal. Aí ela falou que ela frequentava um salão muito bom, mas que o cabeleireiro ele não atendia no sábado, que eu teria que marcar com ele na sexta ou no domingo.
Pra mim, tudo Essa Bruna bem. era adventista? Não, né? Mas não. frequentava o salão de um adventista. Isso mesmo. O dono ali, né? Isso. Como é que era o nome dele? Eliseu, mas a gente chama ele de Li. O Li. Isso. O Li era adventista, cabeleireiro. E ela indicou, então, o serviço dele. Isso mesmo. E aí eu fui, marquei com ele na sexta-feira, comecei a frequentar. A minha irmã mais nova e a minha mãe gostaram também, começaram a frequentar. E aí eu ia sempre na sexta-feira, ou quando era um tratamento mais demorado, no domingo. E a gente passou 1 ano frequentando o salão dele, mas eu nunca perguntei por quê. E nem elas perguntaram. E aí 1 ano depois, mais ou menos, a minha irmã mais velha, a Sara, ela quis ir lá marcar um horário, e lá ela perguntou a ele por que ele não trabalhava no sábado. Né? A gente nunca tinha tido contato com a adventista. Na verdade, a minha mãe tinha trabalhado com uma mulher adventista. Ela não comia porco, geralmente, quando elas pediam marmita, mas ela nunca explicou o porquê pra ela. Então, assim, foi o primeiro momento realmente que a gente teve, que aí ele falou com a gente que ele era adventista, por isso que ele não abria no sábado, né? E aí nos deu um DVD do Grande Conflito. Porque ele falou assim, ó, vocês assistem aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor do que é que eu tô falando, né? Então, na verdade, a curiosidade partiu da sua irmã mais velha. Ô, Li, estamos 1 ano aqui já passando com você e por que você não abre no sábado? Foi bem assim. Então partiu a curiosidade de vocês, né? Sim. E aí ele explicou e deu um DVD do Luiz Gonçalves, O Grande Conflito? Isso mesmo. Tá. E aí, qual que foi o poder dessas palavras, do DVD, do testemunho? O que aconteceu daí pra frente com a sua família, com você junto ali? Então, assim, a minha irmã e na verdade, as 2 irmãs, né, elas ficaram bem tocadas com a questão do DVD. Assistindo o DVD, elas já sabiam que elas queriam ir para essa igreja, que queriam o batismo. Eu não quis assistir o DVD. Na verdade, eu estava numa fase meio rebelde nessa época. Eu estava me formando na faculdade, estava com aquela ilusão de festa, muitos amigos. E a minha mãe assistiu, ela meio que sabia que ela queria, que ela precisava ir para lá, mas ela não queria por causa do meu pai. Porque meu pai não queria nem saber. Né? Então, como a gente sempre fez muita coisa junto em casa e ela tinha aquela visão que ela não poderia ir sem ele, né, pra igreja, ela ficou dividida. As 2 já se batizaram e eu não queria nem saber dessa questão de igreja evangélica. Pra mim não tinha essa opção, não. Suas irmãs já se batizaram primeiro ou não? Não, elas se decidiram, né? E aí, tomaram a decisão. Isso. É isso que eu quero. Isso. Então, as 2 irmãs decidiram, você não quis nem ouvir ali, tava Sim. num momento ali de resistência. Sua mãe queria decidir, mas seu pai não queria saber, ela estava um pouquinho em dúvida. Isso. Então cada um teve uma reação, um momento diferente. Sim. Mas e aí, isso aconteceu o quê? No final de 2012, mais ou menos. 2012, quando lhe deu o DVD. Isso. Legal. E aí, como é que foi? Depois desse conflito, desse vai, não vai, o que definiu? Então, elas começaram a procurar, as minhas irmãs começaram a procurar a igreja lá em Montes Claros, né? Começaram a procurar a igreja adventista para conhecer mesmo, para ver o culto, né? E aí a gente voltou na casa do Li e a esposa dele, eu falei que eles foram muito usados por Deus, na verdade. Porque ela sentindo que eu tava meio assim, eu não queria saber do DVD da igreja, ela me deu um livro, A Grande Esperança, né? Que é o livro missionário do ano. E aí eu peguei o livro, guardei, também não queria ler. Juntou DVD, livro, tudo na gaveta lá e ficou guardado. Bem isso. E aí eu entrei de férias do serviço, tava lá em casa um dia e minha mãe perguntou se eu não ia ler o livro. Aí eu falei, quer saber, eu vou ler. Eu falei que eu ia ler só pra ela não ficar falando na minha cabeça, né? Só que eu peguei e fui ler mesmo. E aí quando eu li, eu senti que Deus me tocou mesmo. Eu chorei muito lendo o livro, só que eu comecei uma luta. Eu sabia que eu tinha que ir, que eu tinha que estar ali, mas eu não queria, porque na minha cabeça eu tava perdendo a minha vida. Assim, eu lembro de uma ocasião que eu tava no sofá da varanda da minha casa e eu chorava muito. E a minha irmã mais nova, ela sempre foi muito sábia. Eu brinco que ela sempre foi adventista sem ser, porque ela nunca gostou de sair, nunca gostou de beber. E ela falou comigo que eu tava muito assim, porque a gente sempre fez muita coisa junto, mas que eu não precisava me sentir obrigada a ir. Que se eu não quisesse ir, que no momento certo Deus ia me tocar. Eu fiquei mais calma, mais tranquila, assim. E aí, no início de 2013, né, a sede da igreja estava se instaurando em Montes Claros. A gente nem tinha pastor lá ainda na igreja central. E aí eu lembro que o Célio, que era um ancião de lá, conversou com elas, falou que precisava fazer um estudo ainda. E elas, não, mas a gente já quer se batizar e tal. E aí ele falou assim, não, vamos fazer assim, a gente marca, a gente vai estudar a Bíblia com vocês. E aí vocês vão conhecer, a gente vê se realmente é isso que vocês querem. Aí começou a fazer o estudo bíblico na minha casa. E eu lembro que, nossa, eu ia de brinco, eu ia de unha preta, eu ia toda rebelde, assim, eu queria mesmo se afrontar. E meu pai também não queria saber. Ele chegava, ele ligava música alta, ele já chegou com bebida lá no dias, assim. Hoje eu vejo que era o inimigo trabalhando mesmo, querendo atrapalhar os planos de Deus pra gente.
Mas aí a gente fez o estudo. No meio do estudo eu também comecei mesmo a estudar direitinho, fiz com elas. E ainda estava meio assim. E aí eu vejo que naqueles momentos sempre tem uma pessoa que te orienta para o bem ou te orienta para o mal. Eu lembro de uma amiga minha que falou comigo assim: Rafa, você não precisa se batizar nessa igreja não, porque ela é uma seita. Você vai frequentando e depois você vê como que é. E eu lembro que o Célio falou com as meninas que o pastor estava chegando, o pastor Irã estaria lá, né, porque estava para inaugurar a missão e tudo, e se a gente queria se batizar. E aí elas falaram: Rafa, você vai ter que se decidir, porque as duas já tinham se decidido. E falaram: você vai ter que se decidir, e a nossa mãe também. E aí a esposa do Lee, mais uma vez, usada por Deus, conversou com a minha mãe, falou com ela assim, que talvez, pelo testemunho dela, que meu pai viria. Talvez ela não precisava esperar ele vir, né? E conversou muito com ela e ela se decidiu pelo batismo. E aí a gente se decidiu, as quatro, e nós quatro fomos batizadas em janeiro de 2013 pelo pastor Irã, lá na Central de Montes Claros. Então, em 2013, você se batizou com as suas duas irmãs e a sua mãe. E seu pai? Nossa, aí foi um ano, assim, terrível, digamos assim. Meu pai, ele falava que a única pessoa sã dentro de casa era ele. Que tava todo mundo maluco. Tava todo mundo doido, entendeu? E que não precisava contar com ele quando a gente descobrisse que a gente tinha feito coisa errada. E a gente fazia reuniões lá em casa, né, dos jovens e tal, e eles chegavam com bebida, e nós fomos reclamados várias vezes. A minha mãe chegou a deixar de participar de programas porque ela ia com a gente, e ele falava que ele tinha uma esposa, ele não queria um biaco dentro de casa. E assim, nossa, foi uma luta muito grande durante um ano. Tanto é que a gente pensou que ia demorar muito pra ele vir pra igreja, sabe? E aí, durante esse ano, só que também ele meio que foi vendo a nossa diferença, né? Só que ele não falava com a gente. Com a gente ele só reclamava, detonava. Mas aí ele falou com o Lee uma vez, falou com outros amigos nossos que ele via a diferença. Porque antes, quando a gente saía, a gente estava em bar, a gente estava em coisas que deixavam ele preocupado, chegava de madrugada. Agora, pelo menos, ele sabia que a gente estava, mas a gente estava na igreja, a gente estava fazendo coisas de Deus, né? E aí, durante esse ano, aí foi essa luta, mas mesmo assim ele foi vendo nosso testemunho, né? 2014, né? 2013. 13. Isso, durante o ano de 2013. No ano que vocês se batizaram. Isso mesmo. Foi o ano da luta ali. Mas, pra gente concluir essa história aqui, tem muitos detalhes, muito legal mesmo, assim, a gente vê o poder do testemunho. Amém. A aceitação da mensagem, né? Respeitando a liberdade, ninguém forçou nada, foi tudo muito natural. E aí, seu pai, depois de todo esse conflito, o que aconteceu? Então, eu trabalhava no escritório dele, né? E aí, depois que eu me batizei, tinha um quadro que a gente marcava reunião, que todos os dias eu colocava um versículo da Bíblia. E aí eu meio que fiz do escritório dele um ponto de evangelismo. Eu sempre dava um DVD e um CD, um DVD e um livro, né? Para os clientes que iam e tal. E eu lembro que mais pro fim do ano, a gente já tinha sido convidada para gravar pro relatório da missão, né? Porque todo ano os escritórios têm que fazer o relatório. Isso. E aí, mais pro final do ano, foi um cliente dele lá no escritório. E eu conversando com ele, meu pai não tinha chegado para atender ele, ele perguntou: vocês são evangélicos? Aí eu falei que a gente era adventista, mas que meu pai não era e tal. E aí meu pai chegou, atendeu ele. Quando ele foi sair do escritório, ele fez a mesma pergunta pro meu pai: vocês são evangélicos? Aí meu pai falou: ainda não. A gente olhou assim, né? Eu meio que assustei, ele falando ainda não, porque para mim não tinha essa opção, né, dele se batizar. E aí esse amigo dele, ele meio que deu um sabão, digamos assim, no meu pai. E perguntou pra ele o que ele achava que ele tava perdendo de ir pra igreja, que servir a Deus era a melhor coisa, e que ele não conhecia diretamente a minha mãe, mas pelo que ele via, eu e a minha irmã também trabalhava lá no escritório, como que a gente era, né, envolvido nas coisas de Deus, o que ele tava esperando. Só que meu pai não contou pra gente disso que o amigo dele falou de imediato. Aí um dia a gente tava lá em casa conversando e tal, e ele falou com a gente que dia que era o próximo culto que a gente ia, que ele iria com a gente e que ele iria fazer o estudo bíblico. Nossa, foi uma festa, né? Minha mãe ajoelhou, a gente gritou, chorou. E eu ainda falei: não, pai, a gente vai gravar o testemunho, o senhor pode se batizar, com medo dele desistir, né? E ele: não, eu vou estudar. Eu: mas tem certeza, Rafaela? Aí eu fiquei mais da minha. E aí o Lee e o Célio, né, que deram um estudo bíblico pra gente, com a família deles, deram um estudo pra ele. E aí, em janeiro de 2014, ele se batizou. E eu me lembro que no dia do nosso batismo, ele até chegou atrasado, minha mãe estava super preocupada porque ele estava trabalhando. E o pastor Irã fez um apelo para ele dentro do tanque e falou: eu vou voltar para batizar você. Nossa, até me emociono quando eu falo. Sim. E aí, em 2014, o pastor Irã voltou e batizou ele, em janeiro de 2014. Então, hoje, toda a sua família, os seus pais, as irmãs, todas casadas hoje, né? Você, todas casadas. As irmãs, os seus pais juntos ali. Sim. Estão na igreja, conhecem a verdade e têm o prazer agora de juntos ali compartilhar de momentos como um sábado em família,
sem aquele conflito de um achar ruim, do outro reclamar e questionar. Sim. Então, Rafa, o que você acha que o evangelho, a verdade, deu para sua família que vocês não tinham antes? Aí tudo, Gui, assim, hoje a gente às vezes para poder pensar e a gente vê que se Jesus não tivesse, né, nos tirado naquele momento, nos tocado naquele momento, talvez a minha família teria sido destruída pelo inimigo. Assim, às vezes a gente tinha brigas terríveis por causa de bebida, porque eu sempre tive um temperamento muito forte, a minha irmã mais velha, a minha mãe, a gente tinha brigas dentro de casa. Então, assim, eu sei que no momento certo Deus agiu, assim, para transformar a minha família, sabe? E hoje eu vejo o quanto Ele nos transformou. Nós casamos depois disso. Hoje eu e meu esposo trabalhamos na obra, né? A minha irmã mais nova trabalha na obra também com o esposo dela. Meu pai, ele não trabalha diretamente no escritório, mas ele está muito envolvido, presta muitos serviços. Ele é o primeiro ancião já há vários anos da Igreja Central. Então, assim, eu só louvo a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou na nossa vida, sabe? E eu fico aí justamente impressionado, né? Um cabeleireiro que testemunhou, alguém que deu uma dura, um cliente que não tinha muita proximidade com a família, que também trouxe uma palavra ali no momento exato, né? Então fica uma mensagem para você que está em casa, né? De tomar a decisão de testemunhar e de compartilhar a verdade com outras pessoas do seu jeito, seja no seu comércio, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, porque é importante, porque essa palavra realmente traz resultados pra gente, né, Rafa? E eu vejo assim, que a gente não precisa ficar preocupado se não sabe pregar, se não sabe orar. O Espírito Santo, ele vai fazer a obra, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O Lee deu um DVD, depois a esposa dele me deu um livro, depois ela conversou com a mãe dela, foi uma indicação de um salão, depois um cliente, igual você falou, que só perguntou ao meu pai. Então, assim, são pequenas coisas quando a gente vê como que Deus usa as pessoas, né? Então, assim, que a gente faça a nossa parte, falando alguma coisa, mandando uma mensagem no WhatsApp. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Porque Deus, ele vai fazer a obra no momento certo. E dá a impressão de que nem a família do Lee, nem a do Célio ficavam em cima insistindo, mas sempre que vocês precisavam, eles estavam lá com uma palavra certa, né? Sim, eles se tornaram grandes amigos, assim, da nossa família. Porque era justamente isso, eles deixavam a gente se sentir à vontade, sabe? Só o Célio, uma vez no estudo bíblico, falou da minha unha lá, e eu depois reclamei isso com ele, falei, mas assim, foi muito de boa, muito tranquilo. Que legal. Acredito que eles estejam assistindo agora o nosso culto. Um abraço, então, para o norte de Minas. Um abraço, sim. E, Rafa, obrigado por compartilhar sua história com a gente. Tenho certeza que ela vai fortalecer a fé de muita gente que está assistindo, a testemunhar ou então a aceitar a verdade do testemunho de alguém. Amém, Gui. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu. Agora você fica na continuidade do culto. Permaneça com a gente. Que Deus abençoe você e sua família. Olá, boa noite. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui para este momento de adoração. E este momento de adoração para nós é um dos melhores momentos, porque é o momento da oração. A semana vai começar. Nós temos uma série de preocupações, ansiedades, e nós queremos neste momento colocar tudo isso nas mãos de Deus. Eu queria te convidar para você ler um texto comigo que está em Salmos 18, verso 32 até o verso 36. E diz o seguinte: Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não cairei nenhuma vez. Toda vez que eu leio esse texto e penso em Davi passando as aflições, o Salmo 18 é um salmo de aflições. Por vezes nesse salmo Deus dá a Davi a certeza absoluta do seu cuidado, da sua proteção e especialmente da sua salvação. E quando ele conversa com Deus sobre isso, ele começa dizendo que é Deus que dá forças e que protege ele por onde quer que ele vá. E eu queria que você guardasse esses versos no seu coração durante essa semana. Nós temos passado por momentos muito difíceis. A única certeza que nós temos é que nós temos um Deus que nos protege e vai com a gente aonde quer que a gente esteja. Eu queria deixar esse pensamento para você e queria te convidar neste momento para que você fechasse os seus olhos e se lembrasse desse Deus com todos esses problemas que podem estar passando na sua mente neste momento.
E a gente vai entregar estes problemas nas mãos de Deus, essas ansiedades, essas preocupações, e pedir a Ele que esteja com você, comigo e com todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo nesse momento, para que elas possam ter uma semana repleta de vitórias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Santíssimo Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo coisas aqui nesta terra terríveis e muitos de nós talvez estamos passando por grandes dificuldades. Nós queremos te pedir neste momento que tire toda a ansiedade do nosso coração, todo o medo, toda a preocupação, nos dê a paz que nós tanto precisamos para poder passar a semana ao teu lado, sentindo a tua presença, percebendo, Pai, que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Sabemos, Deus, que são momentos difíceis e que precisamos ser fortes em Ti. Por isso queremos te pedir que o Espírito Santo do Senhor segure na nossa mão e nos carregue no colo, até que aquele grande dia chegue e a gente tenha a certeza absoluta de que o Senhor veio nos buscar. Guarda-nos em teus braços, esteja conosco e permaneça ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha força, coragem e alegria para viver, mesmo em tempos tão difíceis. E neste momento, nós te convidamos para que você ouça uma música especial. Que Deus te abençoe. Preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a antes
Boa noite para você que está assistindo a mais um culto aqui da Igreja Central de Governador Valadares. Que privilégio, que prazer poder falar a você em mais essa noite. Espero que seu dia tenha sido bom e oro para que a sua semana seja uma semana abençoada também. E vai ser, não é verdade? Começando a semana ouvindo a palavra de Deus, como é que essa semana pode ser ruim? Que a paz, que a bênção, que a graça do Senhor Jesus estejam aí com você. Hoje nós vamos meditar um pouquinho num texto de Jesus, num texto bem conhecido no qual Jesus se descreve como algo muito importante para a nossa vida. Alguém certa vez falou que tudo aquilo que Cristo oferece, Ele é. Jesus oferece não apenas uma oportunidade, uma chance, um caminho, Ele se oferece por cada um de nós. E não é diferente aqui no texto que vamos ler. Te convido a abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, verso 6. Apenas um verso para hoje, apenas um verso no qual vamos meditar. João 14, verso 6. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma declaração forte de Jesus. Jesus está falando aqui aos seus discípulos e ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Há muita explicação e muita fala sobre o que Jesus quis dizer aqui. Alguns querem até comparar algumas portas do templo, que diz que haviam esses nomes, mas eu acho que o que Jesus quis dizer é algo um pouquinho mais profundo, e eu gostaria de te levá-lo a refletir um pouquinho nisso. Na verdade, em cada um desses três aspectos com os quais ele se descreve: caminho, verdade e vida. O que Jesus quis dizer ao se nomear assim? Primeiramente, vamos olhar quando Jesus fala que ele é o caminho. Veja, o mundo possui inúmeras religiões. Nós temos aí algumas religiões grandes que aglomeram todas as outras, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, budismo, hinduísmo, entre outras. Dentro dessas grandes religiões, existem várias outras denominações religiosas. Por exemplo, dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, seguindo a mesma Bíblia, existem milhares de denominações religiosas, cada uma delas seguindo caminhos diferentes das outras. Existem aqueles que até são parecidos, que têm doutrinas muito semelhantes, alguns nem têm doutrinas estabelecidas, alguns nem sabem muito bem por onde estão indo. Fato é que existem várias igrejas e todas elas, aparentemente, seguindo a mesma Bíblia. Num mundo de confusão religiosa, com tantas religiões, com tantos caminhos, com outras pessoas ou outros seres aos quais são chamados de deuses, como encontrar o caminho verdadeiro? Como encontrar o caminho para o céu? E a mesma pergunta é, dentro do cristianismo, sabendo que nós seguimos a Bíblia, existem tantas pessoas que também a seguem e inclusive fazem atrocidades em nome de Deus, usando a palavra de Deus, como saber que estamos no caminho certo? Veja que o próprio Satanás pode usar a Bíblia, pode usar a palavra para nos levar para longe de Deus. Não se engane. Satanás, ele usa a Bíblia distorcendo as suas verdades, misturando verdade com erro para enganar o ser humano. Satanás teve a ousadia de tentar a Jesus com a palavra de Deus. Perceba que lá no Monte da Tentação, ao levar Jesus naquelas tentações, uma delas foi justamente dizer para Jesus: salta, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás usou o Salmo 91 para tentar a Jesus. Se ele teve essa ousadia com o próprio Cristo, quem dirá conosco? Então a pergunta é, num mundo de tantos caminhos, como poder encontrar o caminho verdadeiro? A resposta é que o caminho verdadeiro, o caminho que realmente leva ao céu, não está numa rota, não está num mapa, não é por seguir algum lugar ou fazer alguma coisa. O caminho para o céu se chama Cristo Jesus. O caminho, na verdade, é uma pessoa. Jesus diz que Ele é o caminho. Em Jesus nós encontramos a referência, nós encontramos a chave, nós encontramos o segredo para a vida eterna.
próprio Cristo já havia declarado: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O caminho da vida eterna passa por Jesus Cristo, ou melhor, o caminho da vida eterna é Jesus Cristo. Então, se você quiser chegar lá, se você quiser a vida eterna, você precisa conhecer Jesus. Como já alguém disse, conhecer Jesus é tudo. Não há como chegar ao céu sem conhecê-lo. Por isso, a Bíblia é justamente a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra quem é Jesus de verdade. E ao olhar tanto a revelação do Antigo quanto do Novo Testamento, nós encontramos a descrição perfeita de quem é Deus e daquilo que Ele quer para cada um de nós. Nosso dever é olhar para a Bíblia, é olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, encontrarmos caminhos errados que temos seguido, encontrarmos rotas inseguras que temos traçado e corrigir a rota para que possamos andar na direção de Jesus e até melhor dizendo, para que possamos andar em Jesus. Só assim estaremos seguros. Por isso, reflita sempre, corrija a rota, vá na direção de Cristo, porque somente Jesus é o caminho que nos leva ao céu. A segunda coisa que Jesus nos diz aqui é que Ele é a verdade. Nós vivemos num tempo que é chamado de pós-modernismo. Alguns já até falam que já vivemos o pós-modernismo ou hipermodernismo. A grande questão é que este é um tempo tão complicado que é difícil definir o que realmente significa ser pós-moderno ou o que defende, o que pleiteia o pós-modernismo. Um estilo de pensamento, de ideias que nasceu das artes, mas que confunde muito a cabeça do ser humano. A grande questão do pós-modernismo é que ele assume que não existe verdade universal. E até é uma parte interessante, porque ao negar a verdade absoluta, ele está criando uma verdade absoluta. Mas esse é o conceito. Para o pós-moderno, para o pós-modernismo, cada indivíduo, e melhor dizendo, cada comunidade possui a sua verdade. E a verdade do indivíduo é traduzida pela comunidade onde ele vive. Então, o que para nós pode ser algo estranho ou até errado, para outra comunidade não é, e eu preciso aceitar, eu preciso conviver com isso e respeitar, porque a verdade ela é múltipla, ela não é absoluta, ela está relacionada ao tempo, está relacionada ao local, está relacionada à cultura onde eu vivo. Assim é o mundo em que nós estamos hoje, mas a pergunta é, será que isso está de acordo com a palavra do nosso Deus? Jesus aqui ele se assume de forma absoluta, não como sendo alguém que possui a verdade, mas como alguém que é a verdade. Lembra que eu falei na introdução? Que tudo aquilo que Jesus oferece é aquilo que ele é? Jesus aqui está dizendo que ele não é apenas um guru, um sábio, um mestre que conhece a verdade. Ele está dizendo que ele é a verdade. Escute bem. Jesus é a verdade e ele diz que ela é absoluta. Você pode até não crer em verdades absolutas, mas não tem como chegar no céu sem reconhecer que Jesus é a verdade. O que isso muda na nossa vida? Muda porque eu passo a enxergar Deus de uma maneira completamente diferente do que qualquer outra maneira que eu já enxerguei. Entender Jesus como uma verdade absoluta quer dizer que ele sabe, que ele pode, que ele deve dizer o caminho por onde eu tenho que andar, que em algum momento a minha vontade pode se chocar contra a vontade dele, e nesse momento eu preciso negar as minhas verdades, os meus conceitos, os meus desejos, para seguir aonde ele quer que eu vá. Reconhecer a Cristo como verdade absoluta é central para a nossa fé, porque a Bíblia vai ditar, a Bíblia vai dizer coisas que devemos fazer ou não fazer, e nessa hora precisamos ceder, para reconhecer que Ele tem o melhor para cada um de nós. É o preço a ser pago para ser cristão. O próprio Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é justamente a negação de nossa vontade, a negação de nossas verdades, a negação do nosso eu para viver a vontade do Senhor. Qual é a verdade para você hoje? O que tem sido a verdade para você? Muitas pessoas olham para a Bíblia
Isso, e veja bem, escute bem, isso está sendo muito comum em nosso tempo, até dentro das esferas religiosas. As pessoas olham para a Bíblia e filtram, pinçam as verdades para dizer isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. As pessoas querem que a Bíblia se adapte a elas, quando na verdade, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus e cremos nessa declaração de Jesus, quando Ele diz que Ele é a verdade, então precisamos entender que não é a Bíblia que se adapta a mim. Eu me adapto à Bíblia. E alguém, esses dias, disse assim, mas Jesus é minha bússola moral, não a Bíblia. É Jesus em quem eu me espelho, não na Bíblia. A Bíblia é um livro feito por homens, quem me garante que não foi distorcida? Queridos, esse é um argumento de quem não conhece muita coisa. Primeiro, como conhecer a Jesus sem a Bíblia? Será que essa pessoa tem algum canal especial de revelação, de conhecimento de Jesus? Será que ela tem algum contato direto com Jesus que nós não temos? Porque a única forma que eu entendo e que eu conheço para se conhecer a Deus é através da palavra, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Segundo, essa história de que a Bíblia não é confiável, isso aí já caiu há muito tempo. Existem várias evidências que mostram que os textos antigos encontrados da Bíblia são exatamente iguais aos que nós temos hoje. As grandes obras de filósofos que não possuem nenhuma cópia antiga não são questionadas. E a Bíblia, que possui milhares de cópias, ela tem um monte de questionamentos? Será que esse é um argumento sincero ou é só para tentar justificar o comportamento de alguém que não quer acreditar na Bíblia? Segundo, ninguém pode argumentar contra o seu poder de transformar a vida das pessoas, porque esta é a verdade eterna, esta é a verdade que nos leva ao céu e tem poder de transformar vidas. Como diz o apóstolo Paulo, tem o poder de discernir os pensamentos, de dividir alma e espírito. A Bíblia vai fundo dentro do seu coração, ela revela quem você verdadeiramente é e nessa hora ela mostra a verdade absoluta, a verdade do nosso Deus. E precisamos escolher se vamos seguir nesse caminho ou então se atenderemos à nossa própria vontade. Eu quero te convidar a escolher seguir a verdade de Deus, seguir ao próprio Deus, porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Nele chegaremos ao céu, por Ele conheceremos o caminho que nos levará ao céu. Mas Jesus termina ainda com uma declaração ainda mais forte, porque se já não fosse suficiente ao dizer que Ele é o caminho e a verdade, agora Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala que Ele é a vida. Nós estamos num tempo de pandemia. O culto está online porque nós não podemos ainda ter o culto aqui na igreja. Por quê? Porque as pessoas precisam estar um pouquinho afastadas para não correr o risco de se contaminarem com o vírus. Qual o medo de se contaminar com o vírus? Ficarem doentes. Qual o medo de ficarem doentes? A morte. Todos nós, em maior ou menor grau, temos medo da morte. E ainda que você possa dizer que não tem medo de morrer, porque alguns dizem isso, se bem que a nossa natureza é de fugir da morte, então o medo acaba acontecendo, ele acaba aparecendo. Mas ainda que venhamos a dizer que não temos medo de morrer, temos medo de perder os nossos entes queridos. A morte nos afeta de todo jeito, de qualquer forma, ou temos medo da nossa morte, ou temos medo de perder algum querido nosso, algum parente, alguém muito próximo, o cônjuge, os pais, os filhos, irmãos, enfim. Temos medo de ver os nossos queridos tombando, indo à sepultura. A morte tem sido nosso inimigo, nosso maior inimigo desde a criação do mundo, ou melhor, desde que o pecado entrou no mundo. Deus não nos criou para morrer, mas quando o pecado entrou, a morte veio de intrusa. E essa tem sido a nossa sina. Lutamos contra a morte, lutamos para continuar vivendo e sobrevivendo. O tempo que temos de vida não é suficiente, nós queremos mais. Fomos criados para viver eternamente, fomos criados para a vida eterna. E nós caçamos um caminho, um meio, uma forma
de poder viver para sempre juntos daqueles que nós amamos, juntos daqueles que queremos estar com eles no céu. Mas, querido, não existe nenhuma maneira de alcançar a vida senão por Jesus. As pessoas têm criado doutrinas, têm criado ensinos, desde seguir algumas regras, algumas práticas, até alguns que ficam enclausurados em monastérios, em montanhas, vivendo completamente afastados da sociedade, para assim alcançar uma elevação espiritual maior e poderem alcançar a vida eterna. Alguns tentam fazer isso através da caridade, buscando ser pessoas boas, pessoas melhores. Aqueles que acreditam na reencarnação ficam vivendo de uma forma que possam merecer uma vida melhor no posterior. Queridos, nada disso é verdade, nada disso é possível. Ao ser humano, como diz a Bíblia, é ordenado que viver apenas uma só vez, e após isso juízo que todos nós enfrentaremos, e juízo que não temos como sair ilesos, a não ser através de Cristo Jesus. Nada que há em nós pode nos garantir o passe para o céu, apenas Cristo, porque Ele é a vida. Veja bem, Cristo não é apenas um remédio, Cristo não é apenas uma fórmula. Ele diz, eu sou a vida. É diferente de conhecer um tratamento, é diferente de conhecer um método. Ele diz, eu sou a vida. Ou seja, Jesus é a solução, porque Ele nos deu vida e Ele pode nos dar novamente a vida eterna. O capítulo 1 de João, no seu prólogo, quando João está dando início, introdução ao seu evangelho, ao falar de Jesus como o Deus que criou esse mundo, ele fala que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que trouxe o mundo à existência, o Verbo era a luz dos homens e o Verbo trouxe a luz da vida para cada um de nós. O Verbo iluminou esse mundo com a vida eterna, mas acabou que as trevas do pecado trouxeram a escuridão. Mas Jesus está aqui para dizer que Ele é a luz da vida, que veio para mostrar o caminho, para iluminar, para nos dar mais uma vez a oportunidade da vida e da vida plena, da vida verdadeira, da vida eterna. Jesus diz, eu vim, lá em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus não quer uma vida para nós que seja curta e limitada. Jesus quer nos dar a vida plena, a vida verdadeira, a vida eterna. Mas cabe a nós aceitarmos isso e entendermos que somente nele, com Ele, andando junto a Ele, teremos a vida eterna. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só que isso demanda não apenas acreditar ou seguir um princípio, uma regra, uma receita. Isso aqui demanda relacionamento. Porque se eu quiser andar no caminho, eu preciso estar com Ele todos os dias. Se eu quiser conhecer a verdade, eu preciso buscar a Ele todos os dias. E se eu quiser ter a vida, eu preciso aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso pedir a Ele todos os dias que venha habitar em mim, para remover toda a mancha do pecado, tudo aquilo que me leva à morte, para que eu possa aproveitar desde agora a vida verdadeira, a vida plena e no porvir, a vida eterna. Salvação demanda crer, mas se relacionar com o Senhor. Por isso, eu quero te convidar a abrir mão de qualquer coisa que te leva para longe de Deus e viver a vida verdadeira com Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe salvação longe de Cristo Jesus. Ele é a solução para todos os nossos problemas e somente nele estaremos seguros. É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus
sei. É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu. Vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto desamor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu. Vida eterna terei. Eu sei. Jesus quer te dar uma vida verdadeira, não apenas essa sombra de vida que nós temos aqui, marcada por tristezas, tropeços, fracassos e quedas. Jesus quer te dar a vida plena ao lado dele. E eu te convido a aceitar essa vida. Ore comigo, entregue mais uma vez o seu caminho ao Senhor e permita que Ele seja o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos ofereces a vida verdadeira. Nos ajuda a andar contigo, nos ajuda a andar no Senhor, nos ajuda a crer na Tua verdade, nos ajuda a viver essa verdade todos os dias e, acima de tudo, nos coroe com a vida eterna, porque cremos em Ti e cremos que no Senhor estamos seguros, cremos que no Senhor seremos salvos, não por nossos méritos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um privilégio poder estar com você em mais essa noite. Oro para que a graça de Deus esteja sempre contigo, que você esteja sempre ao lado do Senhor e que a sua semana seja uma semana abençoada. Nos encontramos quarta-feira em nossa live de oração. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Ah, que pena, nossa transmissão acaba por aqui hoje. Mas não fique triste, semana que vem tem mais. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, além de você também poder acompanhar mais notícias nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Até lá!